Olá, eu sempre me apresento. Meu nome é Neuza Baldini. Para os que já me conhecem, naturalmente que não necessita de apresentação, mas eu creio que sempre tem alguém clicando em nossas mensagens pela primeira vez. Então, eu tenho o meu site de estudos bíblicos, www.neuzabaldini.com, onde você encontra ali pesquisas bíblicas, estudos bíblicos, alguns vídeos, algumas mensagens gravadas e a leitura da Bíblia na ordem cronológica e na ordem sequencial. E nós vamos ministrar uma porção da palavra de Deus para a nossa meditação. E temos meditado aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Então, se você tiver aí a sua Bíblia, se quiser acompanhar conosco, será um prazer. Sempre eu leio na Bíblia edição corrigida. Eu tenho preferência pela edição corrigida. Outros gostam da atualizada, outros da NVI, outras pessoas gostam da edição contemporânea, mas eu gosto da edição corrigida, tenho preferência. Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus disse assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então, o Senhor Jesus está aqui fazendo uma pergunta. Versículo 26. Eu acho muito interessante o exemplo que o Senhor Jesus falou aqui neste texto. Ele diz assim: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha outra pergunta que o Senhor Jesus faz. Eu acho interessante que, ao mesmo tempo que ele conversa com os discípulos, ele também faz as perguntas. E ele continua, versículo 27 do capítulo 6. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Ele faz outra pergunta. Então, até a nossa altura está determinada por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele pergunta: quem é de vós que pode acrescentar a altura em cada um? Ele citou aqui um côvado. A medida de um côvado era aproximadamente 45 centímetros. Então, ele diz que porque nós estamos preocupados com a nossa vida, pelo que nós havemos de comer, pelo que vamos beber, o que vamos usar no nosso corpo, o mantimento que vamos ter em nossos celeiros. Depois ele pergunta para os seus discípulos, pergunta não, ele diz: olhai para as aves do céu. Olha, elas não plantam, elas não semeiam. Aqui na Bíblia diz não cegam, quer dizer, não colhem. Elas não fazem colheitas, elas não têm estoque em celeiros. E ele continua dizendo: e vosso Pai Celestial as alimenta. Eu acho uma bênção de Deus isso aqui, porque quando eu olho as aves em bando voando nos céus, e elas estão sempre juntas, e elas estão procurando alimento. Como é que elas sabem onde é que tem alimento? Como que elas saem procurando? Elas não plantaram, elas não colheram, elas não têm depósito. Mas Deus prepara o alimento
para as aves. Continuando, o versículo 28. E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, não fiam. Quer dizer, eles não preparam o tecido, a pétala de cada flor. Ninguém tem o poder de tecer, de fiar. Não é um tecido que vai para uma fábrica e ali sai diversos tipos de tecidos, estamparias, tecidos finos, seda, algodão, viscose, lycra. Não, as flores, os lírios, as cores das flores, tudo foi criado por Deus. E ele continua no versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha que, pensa, faça aí um silêncio com você mesmo e pensa que Jesus comparou as vestes do rei Salomão. O rei Salomão foi filho do rei Davi. Davi foi um rei muito rico. Ele tinha muitas riquezas. E com certeza ele deixou para o seu filho Salomão, que continuou se enriquecendo. Então imagina as vestes do rei Salomão, como deveriam ser lindas, perfeitas. Com certeza que ele, como rei de Israel, ele não vestia qualquer roupa. E Jesus está dizendo aqui: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Vou repetir o versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O Senhor Jesus, ele não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. O que Jesus estava realmente reprovando era a ansiedade ou a preocupação ou a angústia das pessoas, imaginando que poderia lhe faltar roupas, alimentos, moradias. Então o Senhor Jesus está dizendo: vocês não devem andar cuidadosos, ansiosos, preocupados com estas coisas. Eu acho isso muito lindo, porque na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o apóstolo Pedro está nos aconselhando. Estamos ansiosos com alguma coisa, preocupados, angustiados? Vamos lançar isso diante do Senhor Jesus Cristo. Com certeza, quando nós depositamos nele toda a confiança, que ele sabe o que nós necessitamos, com certeza que o Senhor Jesus nos dará todo o recurso necessário. Claro que nós precisamos trabalhar, claro que nós precisamos nos esforçarmos para termos uma vida sossegada. Até, quem sabe, você que está ouvindo esta palavra, não sei, me veio agora na minha mente, quem sabe muitos estão atribulados, angustiados, sem saber o que fazer, porque também gastaram além das suas possibilidades. Nós devemos, como servos de Deus, tomar cuidado para não fazermos dívidas que depois essas dívidas vão nos tirar o sono, o sossego, a tranquilidade, a paz.
Vamos gastar mais do que temos? Vamos ficar angustiados. Mas o Senhor Jesus está falando aqui para pessoas que têm uma vida normal, equilibrada. Então, estas pessoas não devem viver em angústia, em ansiedade. Eu li aqui, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu gosto de repetir. Talvez repetindo, você guarde mais, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele, Jesus, tem cuidado de vós. Então, se você está agora ansioso ou ansiosa por alguma coisa que está lhe afligindo, pegue tudo isso, faça um embrulho e lance aos pés do Senhor Jesus. Não que o Senhor Jesus tenha a obrigação de resolver os nossos embrulhos. Não, lançar sobre ele. Lançar é jogar, é confiar. Não é assim colocar aos pés do Senhor e com aquela dúvida: será que ele vai resolver? Será que ele vai me tirar desta angústia? Sim, com certeza que vai. Eu posso dizer a você com experiência própria. Quantas vezes eu estive em angústia e eu fui para os pés do Senhor. Como, irmã Neuza, fazer o embrulho das minhas lutas? É você se humilhar diante de Deus, é você dizer para Ele: Senhor, em nome de Jesus Cristo, me ajuda, Senhor, a resolver esta causa, esse problema, este emprego que eu estou precisando. Abre esta porta para mim, Senhor. Eu preciso me manter, sustentar minha família, para o meu sustento. Deus, então, Ele está te dizendo que você pode confiar nele. O cuidado que Deus tem com os nossos problemas de cada dia é como um pai tem para com seus filhos. É uma verdade que nós não podemos fugir dela. Um pai, eu estou dizendo de pai, que ama o filho, que reconhece que o filho é herança de Deus para ele cuidar. Um pai, ele quer o melhor para o seu filho. E o nosso Deus quer muito mais do que o nosso pai aqui na terra. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele pode suprir todas as nossas necessidades. Então eu estou ministrando esta palavra para você, para te despertar a confiar mais nas promessas de Deus para a sua vida. O versículo 30 diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então ele viu naqueles discípulos, naquele povo que estava ali ao redor dele, que existia uma fé muito pequenina. Por isso que eu estou sempre dizendo para os meus irmãos em Cristo, para aquelas pessoas que eu falo com elas, para exercer a fé, nós precisamos confiar, ter fé em Jesus. E ele está dizendo: como que vocês vão conseguir se vocês são homens de tão pequenina fé? Eu não gostaria de ouvir isso do meu Jesus. Ainda que o que eu esteja pedindo a ele, eu possa achar que esteja demorando ele me responder, mas eu vou continuar pedindo. A Bíblia me dá este direito de pedir, pedir e pedir e pedir. Então eu não vou deixar de pedir, a não ser que eu tenha um sinal da parte de Deus que ele diga: pode parar de pedir. Eu também já tive este sinal. Talvez em outro momento, em uma outra palavra, eu possa até dar este testemunho. Não falando exatamente sobre quem. Eu posso contar a bênção, mas eu não preciso citar nomes. E Deus mandou que eu parasse. Você vai ficar curioso ou curiosa de querer saber. Eu prometo que falarei isso numa outra mensagem. Deus também manda que a gente pare. Porque no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22, está escrito que a porta que Deus abre,
ninguém pode fechar. Mas aquele fecha também, ninguém pode abrir. Então Deus tem as suas maneiras de agir na nossa vida. Então, continuando, o versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Olha como o Senhor Jesus continua falando aqui. No versículo 32 ele diz: porque todas estas coisas os gentios procuram. Os gentios eram aquelas pessoas que ainda não tinham se convertido ao Evangelho, a Jesus Cristo. Então ele está dizendo, estas coisas todas, eles vivem desta maneira, ansiosos, preocupados, angustiados, sem esperança, sem fé, mas vocês não devem ser assim. E ele diz, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ora, se hoje você teve um dia com problemas, com algumas tribulações, alguma coisa que não deu certo, alguma porta que você bateu e encontrou-a fechada, alguma coisa que aconteceu no meio da sua família, no seu trabalho, no seu lazer, uma resposta positiva que você esperava e não teve, o Senhor Jesus está dizendo, não fique preocupado com essas coisas, já pensando o dia de amanhã. Esquece o dia de amanhã. Basta o dia de hoje com o seu mal. Então, se alguma coisa deu errado hoje na sua vida, não pense que amanhã vai repetir tudo. Vamos pensar no amanhã melhor, numa manhã de vitória, uma manhã de bênção, uma manhã com a chuva do céu, a chuva de bênção, com Deus respondendo às suas orações. Vamos dormir imaginando um dia de alegria, um dia de vitória, um dia onde você possa dizer, não quero nem me lembrar mais do dia de ontem, hoje eu estou feliz. Quantas vezes você dorme, ao conciliar o sono, você está com uma certa angústia, mas antes de dormir, fale com Deus, conte para Ele sabe, mas irmã Neuza, Deus não sabe de tudo? Deus sabe, mas Ele disse, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Então, se Deus nos fala dessa maneira, por que nós não vamos pedir? Nós temos esse direito. Mas o Senhor Jesus está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque aqueles que seguem a Cristo, eles são conclamados a buscar, acima de tudo o mais, o reino de Deus e a sua justiça, com certeza. Então, nós sabemos que buscar alguma coisa, estamos fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo. Cristo menciona 2 objetos da nossa busca, o reino de Deus e a sua justiça. Então, se você está buscando estas coisas, com certeza que o seu alimento, suas vestes, sua moradia, sua saúde, tudo mais, o Senhor Jesus, Ele vai acrescentar. E o exemplo que Ele deu, que nós devemos olhar para as aves. Elas não plantam, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros e nada lhes falta. Então, eu quero deixar esta palavra para você, que o dia de hoje já terminou. O dia de amanhã, Deus proverá na sua vida. Aquilo que não deu certo hoje, com certeza que amanhã, se você acordar confiando em Deus, continue clamando, que Ele vai dizer, olha, você lançou as suas ansiedades
toda para eu cuidar. Eu estou cuidando de você, da sua família, do seu trabalho, da sua saúde. Eu deixo esta palavra. Eu gostaria que você meditasse, ouvisse e cresce que Deus é poderoso para fazer por você infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Como que você pode dizer isso, Neuza? Ou irmã Neuza, como você quiser. Eu tenho várias maneiras como as pessoas me chamam. Mas eu estou fazendo uma comparação. Se você está ouvindo, às vezes eu fico ouvindo uma mensagem, um testemunho. Eu tenho vontade de fazer algumas perguntas para aquela pessoa que está ministrando a palavra, mas é impossível. Eu estou ouvindo uma mensagem gravada. Mas talvez você questione: como é que você sabe que Deus faz? Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Guarde esse versículo para a sua meditação, para que a sua fé seja acrescentada. Está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Que você possa receber esta palavra. Você está pedindo algo a Deus? Ele vai te conceder e abundantemente mais além do que você está pedindo. Você crê? Eu creio. Eu tomo posse desta bênção na minha vida. Deus te abençoe. Até a próxima. Aguardo você na próxima mensagem, se assim Deus permitir. Se desejar conhecer os nossos estudos bíblicos, acesse o nosso site neusabaldini.com. Será um prazer receber a sua visita. Amém.